bem, meus amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Na Mídia com Marcílio Maran. Hoje são dia 2 de dezembro de 2019, são 17 horas e 19 minutinhos aqui nos nossos estúdios. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso a todos vocês que estão interligados conosco aí pela rede web Primeira Linha, para vocês aí que estão no canal do Facebook, para vocês que estão aí também no nosso canal do YouTube, no Instagram, nas mídias sociais que compõem toda a rede WhatsApp, com vários grupos que participamos, enfim, a todos vocês que espalham notícias para Sete Lagoas, para Minas, para o Brasil, para o mundo, nosso muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção. E hoje, no oferecimento aqui mais uma vez, do Hotel Veredas, que é um condomínio localizado na cidade de Sete Lagoas, atrás do Shopping Sete Lagoas, adquire lá o seu lote. Nós estamos aí com mais uma entrevista, e dessa vez a entrevista retornando ao nosso estúdio do nosso amigo advogado, ex-delegado de polícia e hoje um dos mais brilhantes criminalistas que nós temos em toda a região, que é o Dr. Hudson Maldonado. O caso que iremos conversar hoje é sobre um caso ocorrido em Sete Lagoas, é o caso do Ponte das Fábricas. Nós temos visto aí correndo por todas as redes sociais, e vocês sabem muito bem, esse caso do Ponte das Fábricas que teria fechado aí as suas lojas, e logicamente isso aí gerou um desconforto geral na população e até uma desinformação sobre os fatos que está acontecendo. E para conversar a esse respeito, está conosco aqui nos estúdios o Dr. Hudson Maldonado para os cumprimentos. Dr. Hudson, tudo bem? Maran, é um prazer, boa tarde ao público e todos aqueles que nos ouvem. Muito agradecido pela recepção. Aqui estamos para bater um papo de interesse coletivo. Tá certo, doutor. Doutor, nós temos aí uma situação no Brasil, e é até engraçado, né? Vamos começar por esse assunto. O Congresso Nacional, através de alguns líderes de partidos de oposição ao governo, que são líderes de esquerda, promoveram aí o que chamam de fake news, CPI da fake news. Então está ocorrendo ainda a CPI da fake news, e o que eu acho engraçado, eu queria que o senhor desse aí o seu ponto de vista, que é exatamente a esquerda brasileira, que tanto propagou fake news a vida inteira, hoje está aí promovendo uma fake news com o intuito de prejudicar o presidente Jair Bolsonaro, toda a sua equipe e os seus filhos. Como é que o senhor vê hoje essa questão da fake news na internet, promovida pelas pessoas que são estelionatários, pessoas que promovem fake news? Como o senhor vê esse assunto, doutor? Maran, até para a utilização do benefício da internet, é preciso que o povo seja educado e honesto e capaz da empatia, se colocar no lugar do outro. A atuação desses partidos de oposição, que são comunistas, vamos dizer claramente, que foram derrotados em 64 na bala, e o Brasil foi salvo do comunismo cubano. E vamos ver, você olha Cuba, veja a miséria com que aquele povo vive. A gente viu quando caiu o Muro de Berlim, uma Alemanha Oriental pobre e uma Alemanha Ocidental opulenta e rica, que pôde absorver a outra parte comunista. O que aconteceu com a União Soviética? Hoje nós temos lá a Rússia, imponente, porque tem armas atômicas, e tem um ditador que procura explorar esta supremacia, fazendo a sua política externa. Então, o fake news é o caminho escolhido pelas aves de rapina da honra alheia. São aqueles que se servem de técnicas do marketing para satisfazer as suas próprias necessidades de dilapidar, de destruir a honra alheia. São pessoas que não têm qualquer sentimento cristão, sentimentos de solidariedade, não têm rigidez moral. Então eu acho que a fake news deve ser realmente combatida. Mas o combate a essas notícias falsas não pode estar a serviço desses comunistas que perderam a eleição e continuam querendo resistir. E se acha no direito de Sim. Né? Eles atribuem pela escola de Frankfurt, que deixa bem claro que você tem que atribuir ao outro aquilo que você é. Que aí fica mais fácil você... Não há dúvida. É o que eles têm a técnica de propaganda comunista, não é verdade? É verdade. Agora, não dá. Eu, por algum tempo, fui professor de História Econômica. Ok. Devidamente
credenciado pelo MEC. Ok. História econômica e também a economia política, a microeconomia. Ok. E ao se estudar a história econômica desde Adam Smith e passando por Karl Marx e depois os seus seguidores, a gente verifica que a implantação do comunismo é uma aberração. Ele escraviza o homem. Você vê o seguinte, o comunismo da China realmente salvou milhões e milhões de chineses que passavam fome. Mas eles estão escravizados, não é verdade? O senhor fala a introdução do suposto capitalismo na China, no caso, né? A China... A China é comunista. Né? E fez algumas concessões ao capitalismo, o que a projetou mundialmente. Com certeza. Mas ali o povo vive sob cabresto. Aliás, é bom lembrar que são somente 3 ou 4 territórios da China que são desenvolvidos, o resto tudo é submundo. As pessoas não têm essa visão. É verdade. Né? O que acontece é que lá o próprio governo planeja o que produzir e como distribuir. Se vai usar tecnologia ou mão de obra e depois como é que aquilo vai ser distribuído. Pois é, mas eu vejo aí, doutor, nós estamos aí, portanto, hoje com um assunto diante de uma situação de fake news, onde o senhor nos deu aí, né, a sua vivência, a sua história, o que o senhor conhece sobre esse assunto, porque o senhor é um advogado criminalista e, logicamente, o senhor já se debateu em várias situações onde o senhor processou pessoas, inclusive relacionado à questão da imprensa. Recentemente eu passei por um caso de um determinado cidadão de Sete Lagoas, que é funcionário público municipal, e esse cidadão possui aqui em Sete Lagoas um site. Esse cidadão proferiu, mas a sorte dele é que ele não, como o senhor mesmo disse, ele não dirigiu o meu nome, mas proferiu algumas inverdades que eu considero como fake news a meu respeito. Eu procurei o senhor e o senhor disse que poderíamos tomar providência desde que houvesse testemunhas. Bom, pessoas como essa, e eu pude verificar, tem um passado negro. Não pelo fato dele pertencer ao PT, Partido dos Trabalhadores, que é relativo, você deve encontrar aí alguém que seja de uma oposição desse partido que ainda tem um mínimo de honradez, mas esse cidadão, como o senhor já sabe, e eu já passei por suas informações, ele tem tentado achacar prefeitos da região e foi rechaçado na região inteira. Hoje esse cidadão, eu estou verificando todas as suas atuações na internet, para que no primeiro momento em que ele se manifestar novamente a meu respeito e citar meu nome, ele possa receber o devido processo. É claro que pode ser que ele esteja nos ouvindo agora. O que cabe de processo em cima de uma figura como essa, doutor? Maran, você pode fazer aí uma interpelação judicial. Porque realmente essas pessoas denominadas aves de rapina da honra alheia, elas se escondem em artimanhas e no anonimato. Dentre as artimanhas, uma delas é essa. Fala mal da pessoa, todo mundo sabe de quem é, mas ele não cita o nome, pensando que com isso ele ficará escondido. Ele se safará da persecutio criminis. Okay. Mas não, ele pode ser condenado sim. E no mínimo sofrer uma interpelação judicial. Aliás, como seu amigo, eu lhe recomendaria providenciar esta interpelação judicial, para evitar que no momento que ele julgar melhor, ele comece a atacá-lo de forma subreptícia. Entendi. Então, o combate tem que ser firme. A honra não tem preço e nós devemos, se possível, lutar por ela até a morte. Muito bem. Aí as pessoas devem estar se perguntando o que tem a ver uma história com a outra, mas tudo é uma sequência. Nós falamos aqui da fake news. Em seguida eu citei um caso sobre essa questão de honra, o que acontece na internet, das pessoas que ficam por trás da internet e acham que não serão identificadas. E nós paramos então aqui agora num caso que está acontecendo em Sete Lagoas, que foi o encerramento das portas, e o senhor vai nos explicar melhor, do Ponte das Fábricas. Então a primeira pergunta que eu lhe faço, doutor Lúcio Maldonato, relacionada ao Ponte das Fábricas, que nós temos aí um casal, né, que seria o Luiz Macedo Magalhães e Cailange Macedo Magalhães, eles estariam, até por denúncias, que o senhor vai explicar do porquê isso, colocadas de uma forma, até que eu poderia dizer maldosa na internet. Eu vou passar aqui para que vocês possam ver aí. Tá aí, foi colocado aí essa imagem na internet do casal, dizendo o seguinte termo, eu vou abrir aqui para que eu leia para as pessoas e as pessoas
que estiverem aí, logicamente, nos acompanhando e assistiram e viram pela internet, devem ter lido o seguinte: procura-se casal de estelionatário do Maranhão, Luiz Macedo Magalhães e Cailenge Silva Magalhães, que atuava em Minas Gerais com as lojas Ponte das Fábricas, estão sendo procurados por crime de estelionato. O mesmo lesaram mais de 10 mil clientes e funcionários a ver navios. Segundo informações, os mesmos estão atuando em Cariacica, Espírito Santo. Duplica a informação, não podemos deixar passar isso. Bom, esse aí teria sido, portanto, o que vem correndo na internet relacionado a esse casal. Primeira pergunta, doutor: o senhor conhece esse casal? Ô Luiz, conheço e muito bem. Maran? Eu fui... O Luiz o senhor conhece muito bem. Conheço o Luiz e a Keilange, que é a sócia dele. Perfeito. Esse casal veio do norte, trazendo o dinheiro que eles tinham, que não era pouco, e abriram em Sete Lagoas a empresa chamada LK Motos, com o nome fantasia Ponte das Fábricas. Certo. Eles trouxeram realmente uma novidade no comércio que movimentou o comércio. Movimentou durante 12 anos. Eles cumpriram rigorosamente todos os contratos que eles fizeram. Perfeito. Naturalmente, havia algumas demandas em juízo. O cliente, porque eles vendiam sob duas formas. Eles vendiam à vista. O cliente escolhia o que ele queria, o bem econômico, e comprava à vista e ele entregava. Ou então, a pessoa escolhia o bem, fazia um contrato com a empresa e pagava aquele bem antecipadamente. E ao final do contrato, o bem era recebido. Uma espécie de consórcio. Não, parecido com consórcio, mas não é consórcio. Entendi. Aliás, durante muito tempo, eu fui obrigado a lutar em defesa deles, porque teimavam em dizer que era consórcio, o que rendeu até um inquérito na Polícia Federal, porque é crime previsto na Lei 7.492 de 1986. Houve processo na 4ª Vara Federal em Belo Horizonte e eles foram absolvidos. Porque a juíza concluiu que não era consórcio, mas pediu à Justiça Comum que averiguasse se haveria algum outro tipo de crime. Estelionato, crime contra a economia popular, que escapa à competência da Justiça Federal. O promotor Hernani, muito conceituado e conhecido na cidade, instaurou um procedimento investigatório atendendo a uma recomendação do Sindicato dos Consórcios, uma associação dos donos de consórcio sediada em São Paulo. E provou que não havia nenhuma irregularidade. Que o empreendimento dele, a empresa dele estaria correta. Nada. Correto. O promotor também de uma das varas criminais, da primeira, averigou e verificou que não havia estelionato nem crime contra a economia popular. Em síntese, não era consórcio e nem havia nenhum outro tipo de crime. E durante todo esse tempo a empresa veio cumprindo rigorosamente os contratos. Abriu a filial em Curvelo, abriu outra em Ipatinga, entendeu? Abriu outra em João Pinheiro, quer dizer, os negócios expandindo. E tudo ia muito bem. Naturalmente, há sempre os invejosos, ficavam postulando causas lá dizendo que era consórcio, e o juiz às vezes dava a sentença dizendo que era consórcio mesmo, obrigava a empresa a devolver todo o dinheiro com juros e correção monetária, o que era naturalmente uma paulada para o empresário. Com certeza. E eles iam vivendo. Nesse ponto, deve-se explicar o que se aprende em economia. Os salários remuneram o trabalho. O aluguel remunera a propriedade. O lucro é a remuneração do risco. Então, todo empresário ele corre o risco de perder tudo que ele tem. O lucro é a remuneração do risco. Como os salários remuneram o trabalho,
como o aluguel remunera a propriedade e como os juros remuneram o capital. Então, durante mais de 10 anos, eu e meu filho fomos advogados dessa empresa. Em Sete Lagoas. Devendo ressaltar que, lamentavelmente, a primeira vez que o Luiz me procurou é porque tinha policiais civis tentando achacá-lo. O que é isso? Queriam tomar dinheiro dele. Chegaram na empresa... Policiais de Sete Lagoas? Sim. À guisa de fiscalizar a empresa dele, queriam tomar dinheiro. Aí o cabo Dida, que você deve conhecer, sim, claro, falou com ele, procura o doutor Hudson Maldonado que ele resolve isso. Claro. Como eu, quando na ativa, fui um ferrenho combatente de policiais corruptos e de bandidos em geral, mas principalmente daquele que se escondia na polícia para furtar, para praticar crimes, e eu os colocava na rua sempre que possível. O senhor conseguiu sempre identificar? Sim, mas não tinha dúvida. E falava no olho, eu nunca traí ninguém, não. Aí eu identifiquei quem era o cidadão, não vou falar o nome dele aqui, mas sim, chegou até a ser condenado por concussão juntamente com um outro isso policial. Tem quanto tempo, doutor? Deve ter... Há 10 anos, foi quando eu comecei. Foi logo no início? Foi logo no início da empresa. Logo no início da empresa já teve esse problema? Já bateu os achacadores lá querendo tomar dinheiro dele. Certo. E aí, ô Maran, a gente veio nessa luta, entendeu? E eu percebendo que o Luiz estava numa situação muito boa, com muitos clientes. Estabilizado. Hein? Estabilizado. Estabilizado. Ele promovia um sorteio mensalmente e o cliente que havia feito o contrato com ele, que fosse sorteado, recebia o bem econômico escolhido, okay, uma motocicleta, geladeira ou o que fosse, inteiramente quitado. O restante das parcelas não precisava pagar. A pessoa não era obrigada a pagar. Eu me lembro dessa parte, doutor. Olha, inclusive, milhares de pessoas receberam esse prêmio. Certo. Aí, Luiz, Maran, desculpe, o que aconteceu? A mulher do Luiz ficou grávida, a Keilange. Ok. Ficou grávida e eles, com muito cuidado com aquilo, era uma gravidez muito perigosa. E o Luiz começou a ficar preocupado com aquilo. Eles já tinham um casal. O casal tinha um filho. Sim. Aí ela foi internada, ela teve muitas dores e tal, foi internada num hospital em Belo Horizonte e houve uma ruptura de útero. A criança foi salva. E ficaram as duas, a mãe numa UTI e a criança na outra. E o Luiz deprimido, dando atenção à mulher dele, a família deles é lá do norte. Isso tem quanto tempo? Deve ter uns 6 meses que começou essa tragédia, okay, entendeu? Aí, quando a mulher dele ia ter alta, ela teve um problema lá sério também, ruptura intestinal. Ali houve uma infecção, ela teve até septicemia. Esteve entre a vida e a morte. Ficou muito tempo internada e o Luiz dando atenção para ela. Claro. Enquanto isso, surgiram alguns pequenos problemas administrativos, porque ele foi obrigado a se afastar, e isso é normal. O sujeito deve deixar a mulher dele para ganhar dinheiro, e certamente que o dono jamais é inteiramente substituível. Ocorreram pequenos problemas administrativos que foram alardeados, que foram multiplicados através da maldade, da difamação e da calúnia. E aí foi onde Aí veio a onda de maledicência e, para culminar a tragédia, a mulher dele foi diagnosticada com câncer. Câncer. Nós temos aqui uma imagem, eu gostaria de colocar, sim, da esposa dele, Kailene, não é isso? Keilange, 32 anos de idade. Pois é, vamos colocar a imagem aqui da Keilange. Essa aqui é a imagem da Keilange. Ela já doente, né? Isso já com um problema de saúde. Aí, né? São efeitos colaterais da quimioterapia. E nós temos aqui, portanto, e vou voltar aqui para mostrar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, o que, na verdade, vem sendo propagado na internet.
Isso que vem sendo propagado na internet, que vocês poderão estar identificando agora, mostra o casal, a Keilange antes com saúde, eu mostrei antes ela doente e agora ela, quando ainda estava com saúde, ao lado do seu marido. O senhor identificou quem foi a pessoa que começou essa propaganda? Eu não identifiquei, mas gostaria de esclarecer para todo o povo de Sete Lagoas e quem mais estiver nos ouvindo. Sim. Quem realmente causou prejuízo a todos os contratantes foram aqueles que difamaram a empresa, que disseram que ela estava quebrando, que o Luiz estava dando cano, que o Luiz era estelionatário. O que aconteceu? Os créditos que ele tinha nos bancos foram cortados. Ele tinha a promessa de um empréstimo de R$1 milhão, que colocaria toda a empresa em dia novamente, e o gerente roeu a corda. Qual gerente que socorre o seu cliente quando o cliente está precisando dele e acusado pela internet, nas fake news, que ele é estelionatário? Que essa seria uma delas. Sim, essa que colocou, que eu quero descobrir quem é e vai ser processada. Sim, é isso que eu estou dizendo. O senhor está investigando quem foi a origem, quem colocou primeiro? Eu estou interessado por solidariedade cristã ao Luiz e à sua mulher. Entendi. Que está com câncer generalizado. Houve metástase do câncer de intestino para outros órgãos importantes. Quer dizer, infelizmente, tenho toda a documentação. Essa é a situação de saúde dela. Tenho toda a documentação médica. E mais, o Luiz, com o problema da mulher dele, ele não conseguia mais dormir, ele entrou em depressão grave. O que, obviamente, agrava mais ainda a situação não dorme, ele emagreceu muito, ele não tem nem condições de se defender. Entendi. E outra coisa que se deve esclarecer, ele não saiu daqui com o dinheiro, não. Ele saiu, foi sem dinheiro nenhum. Ele, que durante algum tempo teve lucro, que é a remuneração do risco, acabou sendo sufocado pelo risco causado por essas notícias. Bom, vamos lá. O senhor tem visto aí, logicamente, algumas entrevistas que foram feitas em redes de televisão, por exemplo. Nós temos aqui que a TV Record disse o seguinte, que clientes acusam de não receberem o pagamento combinado. Isso aí foi no balanço, mas é geral, verdade, isso é verdade. Ele não pode, como? Se a mulher dele está à morte. A difamação e a calúnia cortaram seus créditos. Como é que ele vai se reerguer e pagar os clientes? Ele teria condições assim de patrimônio para poder suprir essas necessidades? Não, todo o patrimônio que ele tinha, ele empregou nas suas empresas. E relacionado aos bens que ele teria lá, bens móveis, bens imóveis, móveis como veículos, ele não tem nenhum bem imóvel, inclusive há pouco tempo ele vendeu a casa dele e colocou todo o dinheiro na empresa. E bens móveis? Também não tem bem imóvel. Eu digo assim, motos que teria nas lojas dele. Olha, as lojas foram fechadas, e a mercadoria? Lá eu não tenho noção disso. Certo. Porque na ocasião em que eu vi que ele estava caminhando para ele estava com uma insolvência técnica, certo, caminhando rapidamente para uma insolvência financeira. E eu falei com ele, falei, Luiz, não, doutor, eu vou conseguir um empréstimo. Eu falei, tudo bem, mas queria lhe comunicar o seguinte, não mais poderei advogar para a sua empresa, porque agora não há como argumentar, porquanto você está com a sua imagem ceifada, a sua boa imagem ceifada pelas calúnias, e certamente os bancos não lhe darão crédito. Foi o que aconteceu. E sim, foi o que aconteceu. E como o cidadão entra contra a sua empresa, eu sou o advogado, como é que eu vou defendê-la? Como vou defender a empresa se eu estou sabendo que a sua situação realmente é trágica? Ruiu porque você foi vítima da difamação e da calúnia. Bom, nós vimos Qual gerente de banco, Maran, difícil, que socorre um empresário cuja imagem está destruída por pessoas irresponsáveis, criminosas, numa rede de televisão, ou na internet, ou no rádio? Devendo-se acrescentar o seguinte, muita gente tentou achacar o Luiz,
Diante dessa querendo situação. que ele fizesse propaganda aqui ou ali, quando ele estava em depressão grave, preocupado com a mulher dele. Sim. Porque a conversa do casal era ela dizendo para ele como é que ele deveria tratar dos filhinhos deles depois que ela morresse. Como é que um homem desse pode... Não tem cabeça, não tem cabeça. Olha, em São Paulo, Malan, tinha lá a chamada escola de base. Era uma escola, um colégio, com crianças e tudo. Correu uma notícia falsa de que os professores abusavam das crianças lá, e a imprensa aderiu e massacraram os donos. A escola foi fechada. E depois disso se descobriu que era tudo mentira. Foi tudo criação da fantasia e da maldade. Logicamente, agora, essa fake news ela é espalhada e ela tem um prejuízo, não só moral, mas... São as aves de rapina. Que é o que o senhor citou no início. São as aves de rapina. Devo esclarecer também o seguinte: o Luiz e a Queilange não estão sendo procurados por estelionato. É isso que tem sido porque o que ocorreu, né? Devo esclarecer para a Record, para todos aqueles, inclusive, que tentaram pegar dinheiro dele, querendo publicar propaganda dele, mas tomar dinheiro dele quando ele já não tinha. Que tipo de propaganda pode elidir uma campanha difamatória, caluniosa contra a pessoa? Difícil. Não tem jeito. Então, estelionatário é a pessoa que obtém vantagem econômica ilícita para si ou para outrem, mantendo ou induzindo a vítima em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ok. O casal de sócios não obteve nenhum lucro. Eles estão pobres. Quebrados. Quer dizer, na verdade, quando o senhor diz que eles estão quebrados, doutor Hudson... Eles não têm dinheiro para satisfazer os contratos. A questão dos contratos que já existem, das pessoas que têm expectativa, das pessoas que têm algo a receber, isso não existe, acabou. Essas pessoas só receberão se a gente conseguir prova e processar os caluniadores e obrigá-los a pagar danos morais e perdas. Porque eles é que levaram a empresa a essa situação de insolvência. Entendi. Então, quem disser que ele é estelionatário já está cometendo estelionato. Já está cometendo crime. Entendi. Crime de difamação. É que esses sites, como eu te citei, que tem esse aqui em Sete Lagoas, acostumado a fazer esse tipo de prova. Esse pessoal irresponsável, incapaz da empatia, não tem lastro moral, nem financeiro, nem econômico para enfrentar uma demanda em juízo. Quer dizer, se processar agora, um cidadão desse... Não tem nada, entendeu? E o Luiz não está interessado que alguém vá ficar preso ou vai pagar a cesta básica. Ele não é um homem violento, ele é um homem de bem. E foi vítima de violência. Até policial civil se juntou a interessados para tomar carro do empregado do Luiz. Chegaram a fazer isso? Chegaram a fazer isso, quer dizer, o delegado regional, o chefe, deve tomar conhecimento que tem um policial a serviço sujo. Aqui em Sete Lagoas. Aqui em Sete Lagoas, como existe em todo lugar, claro. Não é verdade? Aonde existir o homem, existirá o pecado. Doutor, só para resumir então agora, nós entendemos todo o trajeto. Então vamos resumir. O senhor conheceu esse casal há cerca de 12 anos atrás, o senhor nos afirma isso, ocasião em que ele o procurou para que o senhor fosse o advogado. Naquela ocasião eles montaram uma empresa e essa empresa tinha lastro financeiro para se manter. Essa empresa cresceu então em Sete Lagoas devido a uma novidade que foi apresentada no mercado e com o passar do tempo começou-se então algumas pessoas, como o senhor citou aí, um próprio policial, a achacá-lo e parte da imprensa também que queria obter vantagens através da propaganda. Ele tem inclusive gravação lá, entendeu? Ele tem provas, né? Ele está numa depressão grave, então ele não tem nem condições de me dizer onde é que está o documento. Mas existe. Mas existem. Bom, com o passar do tempo, então, nós tivemos um problema sério que acarretou e que agravou-se no problema da família. Maran, e há 6 meses para cá ele simplesmente entrou em depressão. Mas é preciso enfatizar Sim. que durante 12 anos a empresa manteve seus compromissos. Atendeu religiosamente os seus compromissos. E mais, a diferença dessa empresa para o consórcio é que o consórcio
os grupos do consórcio têm autonomia financeira. A administração é separada. E os bens são adquiridos com o pagamento dos consorciados. E a empresa do Luiz já tinha os bens em depósito. Eles já estavam incorporados ao patrimônio da empresa. Correto. Ele só deixou de fazer isso quando houve uma crise econômica e as fábricas não podiam entregar as motos antecipadamente. Houve esse problema. Agora, o fato não aconteceu assim. Durante mais de 10 anos, Maran, uma empresa para viver 10 anos, ela tem que ser muito sólida. 10 anos é campeã. Há 10 anos. Agora, gostaria de esclarecer também que eu sou um advogado criminalista que não precisa da advocacia para viver, porque eu sou aposentado como delegado-geral de polícia, depois de ter prestado 19 anos de serviço como delegado e 19 anos como militar do Exército. Perfeito. E para suprir as necessidades da minha família, eu também fiz 3 cursos de pós-graduação, 2 deles mestrado, e fui credenciado pelo MEC a lecionar Direito, Administração e Economia. Então eu saía de uma aula de penal e ia dar uma aula de marketing numa faculdade de economia. Então, Maran, eu advogo para quando a causa realmente me interessa. Eu não saio louco aí atrás de dinheiro, assim como ninguém nunca me viu em festas perdulárias, nem com carro de luxo, carro importado, esbanjando dinheiro. Também não sou ansioso querendo dinheiro. Tanto é que eu fui delegado regional aqui em Sete Lagoas. Essa delegacia regional, diferentemente das outras, foi criada para eu ficar aqui. Eu não pedi, não. O superintendente, ao contrário dos outros delegados que pedem uma delegacia regional, o superintendente geral de Polícia Civil, de então, Dr. Cid Nelson Saf da Silveira, que era... Ele me tinha grande consideração, que ele foi meu chefe na Academia de Polícia, no curso de formação, onde eu tirei o 3º lugar. No curso de aperfeiçoamento, foi o 1º. E no curso de administração, o 2º. Mesmo assim, porque me deram o golpe, tiraram pontos meus, mandaram me fazer exame lá em Montes Claros, eu pedi uma revisão, eu com o curso de mestrado em administração, 8 horas por dia durante 2 anos como bolsista do Ministério do Planejamento, perdi 5 pontos numa provinha de administração de migalhas, entendeu? Eles não queriam que eu ficasse em primeiro lugar. Claro. Pedi uma revisão lá, não deram. Cid Nelson me chamou e falou assim: Maldonado, escolhe uma delegacia aqui em Belo Horizonte para você vir trabalhar aqui. Aí o senhor escolheu? Aí eu falei: doutor, agradeço, mas com 9 filhos... eu não tenho condições de mudar de Sete Lagoas e vir pagar aluguel de Belo Horizonte, não. Aí ele ficou desapontado e falou assim: você quer ser delegado regional em Curvelo? Que antigamente Sete Lagoas era subordinada a Curvelo. Aí eu aceitei. Perfeito. Talvez até mais para satisfazer a ele, que queria me atender, do que por meu interesse. Mas eu dava aula aqui na faculdade, lecionei aqui 9 anos. Na Unifem. Toda noite. Aí minha mulher não quis sair daqui. Nós ficamos aqui porque ela falou que... E hoje, graças a Deus, o senhor tem aí o seu escritório de advocacia, seus filhos trabalham com o senhor. E esse caso que nós temos aqui, já estamos terminando a nossa entrevista, mas nesse caso que nós temos aqui em especial, que o senhor veio aqui trazer esclarecimentos, eu gostaria, doutor Hudson, que o senhor pudesse, no encerramento dessa nossa conversa sobre esse caso do Ponte das Fábricas, mandasse aí, né, o seu recado, aquela imprensa que eu chamo de imprensa marrom, que continue espalhando fake news. O senhor já deixou bem claro o que é que pode acontecer, e em seguida o senhor dissesse aí para os próprios clientes que logicamente estão atentamente ouvindo essa entrevista, e é claro, né, doutor, eles querem saber o que acontece daqui para frente. Primeiro a imprensa, depois os clientes, por favor. Maran, eu diria o seguinte: a pessoa que ofende a honra, seja de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ela comete crime. Ela pratica crime. O crime pode ser de calúnia quando a pessoa imputa a alguém falsamente a prática de um crime. Correto. Difamação
quando ela ofende a honra objetiva da pessoa, imputando-lhe fatos lesivos à sua boa imagem. Ok. E o crime de injúria é quando ela atinge o sentimento que a pessoa tem a seu respeito e o respeito que ela merece da sociedade onde convive. Perfeito. Então, quem por ignorância até hoje disse que o Luiz e a Keila praticaram estelionato, sem saber, fique alertado. Acusá-los de estelionato é praticar crime de calúnia. Porque o que ocorreu ali foi simplesmente um insucesso comercial. Se houver com as Casas Bahia, com o Magazine Luiza, com qualquer outro estabelecimento, com um banco, se houver uma campanha difamatória, como aconteceu com o Point das fábricas, fecha qualquer empresa quebra. Bom, esse é o recado dado à imprensa. Esse é o recado dado. Ok. Agora, para aquelas pessoas que se consideram, entre aspas, lesadas, não. O que o senhor poderia dizer? A minha solidariedade. Mas gostaria de lhes dizer que a maledicência, aqueles que hoje acusam o casal e já o acusavam anteriormente, é que causaram este insucesso comercial com prejuízos generalizados para os donos da empresa que faliu ou tornou-se insolvente e para todos aqueles que confiaram na empresa. Lamentavelmente, não vejo uma solução financeira satisfatória para ninguém. E devo esclarecer mais. Ao dar essa entrevista ao meu amigo Maran, eu faço em consideração a sua pessoa e, por solidariedade cristã, àquele casal que foi levado a uma situação de penúria, foi levado a um calvário, exatamente pela maldade humana de caluniar e difamar as pessoas sem procurar saber, na realidade, o que está acontecendo. Então, muitas dessas pessoas que divulgaram notícias falsas contra eles são daquelas que um dia Jesus desafiou: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Agora, eu não sou responsável por nada, nunca fui sócio do Luiz, nunca obtive lucros, nunca tive nenhum interesse financeiro na empresa, nunca fiz contrato nenhum com ele, porque eu não quero ganhar nada de ninguém. O que eu tenho, eu compro e não devo nada a ninguém. E também a minha honestidade está comprovada durante toda a minha vida, se estende aos meus 9 filhos e é uma tradição familiar. Fui delegado aqui e jamais pratiquei qualquer ato ilegal ou imoral. E se haja alguém que contraria essa afirmativa, coloque a cara à tapa e me enfrente na justiça, como muitas vezes o fiz, inclusive com policiais que acabaram condenados. Ok, doutor, nós queremos agradecer aí a sua participação no nosso programa Na Mídia com Marcílio Maran. Eu deixo o microfone para a sua despedida. Maran, primeiro agradecer, você realmente é um gentleman. Além de ser um grande profissional da imprensa, um homem íntegro, tem uma voz bonita, tem uma inteligência verbal que o recomenda, é também um cidadão prestante. Presta relevantes serviços à cidade de Sete Lagoas. É um homem honesto. E a sua imagem jamais poderá ser atacada, porque sou testemunha da sua honradez. Agradeço-lhe penhoradamente, mando o meu abraço de solidariedade a todos aqueles que hoje estão contrariados e lhes afirmo: o casal proprietário não praticou estelionato. Não praticou. O que ocorreu realmente é que eles foram sufocados por uma tragédia, que é um câncer, e quem já teve alguém na família com essa doença sabe o que ela significa, e através dessa calúnia, dessas notícias difamatórias, os créditos ao Luiz foram negados e ele foi levado à insolvência. É possível que hoje ele não tenha sequer um automóvel livre de qualquer compromisso com as financeiras. No mais, boa tarde a todos e o meu agradecimento. Pois é, nós tivemos aqui, portanto, nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, a presença do Dr. Hudson Maldonado,
esclarecendo, portanto, aí os últimos acontecimentos e o fato verdadeiro, a verdadeira história, digamos assim, do que aconteceu no caso Ponte das Fábricas. Um forte abraço a todos vocês, deixamos aqui nosso abraço carinhoso a todos que espalham aí pelas redes sociais os nossos vídeos, deem o joinha aí no Facebook, no Instagram e também principalmente na nossa página do YouTube. Fique com Deus, porque graças a Ele a vida continua e, como eu sempre disse, vamos em frente, né? Porque o Brasil, meus amigos, precisa da gente. Forte abraço.